Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. O Congresso Nacional está reunido para tentar, mais uma vez, votar 2 vetos presidenciais para poder examinar em seguida o projeto de lei que flexibiliza a meta de superávit fiscal do governo para este ano. A sessão de ontem foi suspensa após tumulto entre manifestantes e a Polícia Legislativa. A reunião de hoje também está sendo marcada pelo embate entre oposição e governo. A repórter Mariana Abreu acompanha e tem mais informações. Boa tarde, Mariana. André, neste momento, o Congresso Nacional vota em bloco os 2 vetos da presidente Dilma Rousseff. O primeiro pede alteração de nome do Instituto Federal Baiano para Instituto Federal 2 de Julho. Mas a presidente vetou o dispositivo porque, segundo a lei que cria os institutos, eles devem manter no nome algo que os remeta à sua localização geográfica. O segundo veto é para impedir também outra mudança de nome, de uma barragem no Rio Grande do Norte. Mas, segundo a presidente, se trata de uma competência do Estado, não da União. É preciso votar esses 2 vetos antes que se passe a análise do projeto de lei que permite ao governo descumprir a meta de economia para o pagamento dos juros da dívida pública em 2014. Antes de iniciar a sessão, um grupo de deputados da oposição tentou permitir que entrasse na galeria do plenário cerca de 30 pessoas. Elas não conseguiram entrar por uma decisão do presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, por causa do tumulto causado na sessão de ontem à noite. Iniciada a sessão, um pouco depois das 10 horas, a oposição tentou de novo pedir verificação de quórum para impedir o prosseguimento dos debates, mas o presidente em exercício no momento, o deputado Arlindo Quinalha, negou, dizendo que, como se trata de uma reabertura, não era necessário verificação de quórum e seria mantido o painel de presença da noite anterior. Durante toda a sessão, a oposição, que é a maioria dos inscritos, voltou a criticar duramente a decisão de Renan Calheiros de impedir que a população participe dos debates. André? Obrigado, Mariana. A segurança pública como tarefa comum de todos os entes federados, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, é o que estabelece a proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto atual da Constituição não deixa claro que os municípios também são responsáveis pela segurança. A proposta segue agora para o plenário. A construção de uma base curricular nacional comum para o sistema educacional do país foi tema de audiência pública na Comissão de Educação. O que os estudantes devem aprender em cada etapa do ensino. A necessidade de uma base curricular comum a todas as escolas brasileiras está prevista na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e no Plano Nacional de Educação, o PNE. No debate, a secretária de Educação Básica do MEC falou sobre o que já está sendo feito para definir o currículo básico e sobre a necessidade de envolver os professores nesse processo. Eles precisam ser, e como são, nós reconhecemos, legítimos sujeitos produtores desta proposta nacional. Precisam se ver para depois poderem continuar usando a base nacional comum, colocá-la em permanente discussão, em permanente aperfeiçoamento. Mas o assunto divide opiniões de especialistas. Nós não precisamos que todas as escolas ensinem o mesmo currículo. Os currículos precisam atender demandas e necessidades distintas, que são não são homogêneas. Os saberes mobilizados pelas pessoas não são homogêneos e precisam fazer sentido na vida de cada um. A base não vai resolver. Claro, da mesma maneira que o piso não vai resolver, da mesma maneira que a estruturação em 9 anos não vai resolver. Claro, é um conjunto, mas a base ela tem esse poder aglutinador, porque ela vai colocar o Brasil debatendo o que a gente espera que as crianças saibam ao terminar a escola. Eu acredito que a Base Nacional Comum ela vai poder ampliar a oportunidade daqueles que hoje não estão tendo essa oportunidade. Então, eu concordo com a Alice, eu não tenho dúvida que o contexto importa, mas a matemática é a mesma. A razão e proporção todos têm que aprender. Isso tem que ser um direito. Reduzir a burocracia para permitir que a Defesa Civil atue rapidamente em situações de emergência ou de calamidade pública. É a conclusão da audiência pública realizada nesta quarta-feira na Comissão de Infraestrutura.
Em 2011, um violento temporal na Serra Fluminense, que deixou mais de 1.000 mortos, mostrou que o Brasil não estava preparado para reagir com rapidez aos estragos deixados pelos fenômenos naturais. De lá para cá, foram tomadas medidas para acelerar o trabalho da Defesa Civil. Um avanço recente é a lei que permite que o dinheiro chegue mais rápido aos locais atingidos. E que já nos permite fazer direto, após a decretação, previamente ao ato de reconhecimento, que é burocrático e demora, o governo federal já está junto à população atingida, ao governo estadual ou municipal, dando apoio para as ações de resposta. A maior dificuldade que a Defesa Civil enfrenta, segundo o secretário nacional do setor, não é a falta de pessoal ou recursos, mas sim o pós-desastre. Há 2.800 processos de reconstrução das áreas afetadas que aguardam análise. Além disso, a contratação de obras é lenta, o que penaliza a população. Hoje nós estamos criando dificuldade para aplicar o recurso. Se depois aplicarmos mal, a responsabilização nem sempre acontece, né? Embora haja fiscalização. Então nós temos que mudar um pouco a cara do nosso país e não dificultar mais o bom administrador público. Hoje o aparato de acompanhamento, fiscalização e controle é muito amplo. Tem a CGU, tem o TCU, tem os tribunais estaduais. Nós tínhamos que encontrar uma maneira de não ficarmos imobilizados por conta dos desvios que excepcionalmente ocorrem. O regimento do Senado determina que cada comissão permanente avalie uma política pública do governo. A Comissão de Desenvolvimento Regional fiscaliza a situação dos destinos turísticos no país. A senadora Lídice da Mata apresentou hoje o relatório que deve ser votado na próxima semana. Ao avaliar os programas do governo de incentivo ao turismo no Brasil, a senadora Lídice da Mata disse que os dados são insuficientes. Faltam indicadores oficiais específicos para medir os reais impactos da atividade na economia. O ministro reconheceu isso e o próprio ministério precisa dessas ferramentas. A senadora faz uma série de recomendações ao governo federal e propõe a capacitação e a contratação de mais profissionais para o Ministério do Turismo. Ela também defende mais autonomia para a Embratur e que a autarquia tenha papel de destaque na promoção do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016. A senadora sugere ainda mudanças na apresentação de emendas ao orçamento do turismo. Em vez de você, no Ministério do Turismo, poder colocar emenda para qualquer município, você colocaria ou limitaria as emendas parlamentares àqueles destinos turísticos já selecionados e categorizados pelo Ministério do Turismo. Pelo 8º ano consecutivo, o Senado realiza a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, um evento que tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a população e os governos sobre os direitos e a inclusão dessas pessoas. Pela manhã foi servido um lanche para alunos de 4 escolas da rede pública do Distrito Federal, no restaurante do Senado. Em seguida, as crianças foram conhecer de perto alguns personagens da Turma da Mônica, criados pelo cartunista Maurício de Souza. Ficamos mais satisfeitos ainda, porque podemos chegar perto de um pessoal que prestigia o que nós fazemos, para o pessoal para quem a gente trabalha de alguma maneira, quer se aproximar, e é uma aproximação humana, do ponto de vista humano, né, que me faz muito bem. A diretora-geral adjunta do Senado, Ilana Trombica, deu início à solenidade de abertura do evento no auditório Petrônio Portela, ao lado da senadora Ana Rita, presidenta da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Nós nos sentimos muito felizes de poder recebê-los aqui numa data tão importante como essa. Então, eu quero desejar a vocês uma bela manhã, uma manhã de celebração, de comemoração, que vocês possam aproveitar o máximo desse momento tão importante na vida de vocês, mas também na vida do Senado Federal. O deputado federal e senador eleito Romário falou sobre a importância da iniciativa do Senado em promover a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. São ações como essas, no Brasil afora, que vão fazer com que essas pessoas com deficiência sejam cada vez mais reconhecidas na nossa sociedade
e principalmente mais respeitadas. A Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência vai até o dia 12, com exposição, oficinas de escultura, palestras e outros eventos. Os interessados em participar devem entrar em contato pelo e-mail acessibilidade@senado.leg.br. O Senado agora termina aqui. Continue com a nossa programação. Boa tarde.